Como bem sabemos, toda a nossa vida cristã baseia-se na fé. É por meio da fé que somos salvos. Nós somos justificados pela fé. Vivemos pela fé e andamos pela fé. É através da nossa fé que vencemos o mundo. Pela fé somos curados. E sem mais necessidade de dizer alguma outra coisa, só podemos agradar a Deus pela fé. Então, obviamente, a fé é uma parte muito importante na vida de um cristão. Para agradar ao Senhor e viver uma vida em linha com a palavra, vivamos pela fé. Fundamentos da fé. A maior parte de todo o esforço da Igreja de Cristo Jesus, ao longo da sua história, foi fortificar no coração de toda a humanidade o sentimento de vitória, uma vida vitoriosa através da fé. Tudo que fazemos na igreja tem esse sentido, o sentido da vitória. Porque veja bem, a nossa fé cristã, ela nasceu numa sepultura, nasceu num túmulo vazio. Todos os deuses do mundo têm um lugar para ser venerado. O nosso lugar, onde podemos encontrar o nosso Deus, é impossível, porque Ele está vivo. Você pode ir até a cidade onde colocar o corpo dele e onde todas as evidências arqueológicas diz que ele foi sepultado naquele lugar, porém ele não está lá, porque ele está vivo, porque ele é Deus e Deus poderoso. Talvez o grande desafio da igreja ao longo desses anos é fortificar no coração do seu povo, do povo que crê em Cristo Jesus, esse povo salvo, redimido, justificado pela fé, esse povo abençoado por Deus, é que nós já nascemos em vitória. Nós já nascemos em vitória. Irmãos, eu não sei como explicar. Eu admiro demais psicólogos e psiquiatras. Eu os amo. Eu acho incrível o trabalho dessas pessoas. Esses profissionais são extremamente gabaritados, porque eles tentam dizer para a pessoa aquilo que Deus já fez uma declaração de amor eterno, que eles são vitoriosos. Mas teimosamente as pessoas, no íntimo do seu ser, por terem o corpo que têm, por ter tido o pai que tiveram, por não ter tido talvez a boa sorte, como diz alguém, de ter vitórias nesta ou naquela área, essas pessoas hoje estão vivendo no abismo profundo da angústia e da depressão, e entendem no íntimo do seu ser que não há possibilidade de vitória na sua vida, quando a vida dessa pessoa já é uma vitória. Desde o nascimento, a palavra de Deus nos ensina que Deus nos viu informes no ventre da nossa mãe. Os olhos do Senhor já nos contemplava, e em milhões de possibilidades de fecundação, eis você aí. Você passou na frente de milhões de outros, e você já é vitorioso. Você já é vitorioso. Mas por causa de uma razão humana, da maneira que muitas vezes as pessoas com seus lábios de maldição, quantas vezes pais sem juízo, que maltrata o ego de uma criança, que realmente pisa em cima de valores, nós produzimos pessoas que já nascem com esse sentimento de derrota na sua alma. Mas um dia Jesus Cristo morreu naquela cruz para realmente provar de uma vez por todas que nós somos vitoriosos e abençoados. E quanto tempo a gente gasta na igreja fazendo isto? Imagine agora, seu filho chegou para o culto infantil, correu lá para aquele salão. Imagine lá na frente, alguém com a Bíblia aberta na mão dizendo assim: crianças, eu não sei o que vai ser da vida de vocês. A vida é uma incógnita, é um mistério. Você imagina, as crianças já começam a ficar tudo assustadas.
Você acha que esse é o nosso culto infantil? Não. Quando aquele diácono te recebeu na porta, ele colocou paletó e gravata para dizer mais ou menos assim: você está bem? Você vai entrar aí. Cuidado do lugar que você senta, porque pode ser um lugar marcado. Marcado para quê? Não vou dizer mais nada. Você imagina o professor da escola bíblica dominical dizendo assim: queridos, eu não sei o que vai ser da nossa vida. Eu quero dizer que nós estamos todos desiludidos. Esse aqui é o grupo dos desiludidos que a gente chama erroneamente de boas novas. Nós deveríamos ser chamados de más novas, porque nós estamos repetindo o fracasso de todos. Eu fico imaginando se uma igreja vivesse disso. Nós seríamos talvez as pessoas mais derrotadas do mundo. Mas a grande questão não é essa, é que nós já nascemos em vitória, e quando a gente nasce de novo pela fé, é em vitória que a gente faz isso. E se a gente vive pela fé, nós vivemos uma vida vitoriosa. Não deixe a vida, não deixe os problemas, não deixe a solidão, não deixe o mundo dizer que você é um derrotado, que você é um fracasso, porque você não é. Porque o Deus que te ama já fez uma declaração quando você deu o primeiro choro depois de ter saído do ventre da mamãe. Com aquele choro, ele disse: mais um vitorioso sobre a face da terra. Agora, o grande problema é que a vida, com seus reveses, com as suas circunstâncias, com a maneira que somos educados, principalmente com as coisas que nos faltam, não as coisas que nós temos. Muitas vezes não valorizamos o que temos, o resultado é esse. Nós vamos formatando a nossa cabeça de uma maneira tão quadradinha que a gente sempre diz a mesma coisa. Eu sou uma possibilidade no universo. Deus diz: você é uma certeza minha. Eu posso ser alguma coisa, você é meu, é o que Deus diz. A palavra bíblica, ela é estonteante, mas muitas e muitas vezes nós nos esquecemos que Deus nos ama desta forma e desta proporção. E ainda a gente ajunta para nós um Deus carrancudo, velhinho de barba branca, sentado num trono, nos julgando e nos acusando. Querido amigo, querido irmão, quem acusa é outro. O nosso Deus nos absolve, nos justificou e nos chama a viver pela fé uma vida vitoriosa. É tomar posse disto, é agarrar nisto. E eu sou a prova mais eloquente, uma delas. Eu nasci para dar errado. Eu nasci para dar errado. Até o dia que eu conheci o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E naquele dia eu compreendi que eu sou vitorioso em Jesus Cristo. Essa é a diferença. Agora, eu não consigo entender que como alguém que crê em Cristo Jesus, que já nasceu de novo, ainda tem um espaço na sua alma e na sua mente para dizer coisas assim: Deus não me ama, eu sou um fracasso, minha vida não tem o menor valor, eu sou uma pessoa feia, eu sou magro, esquisito, esquelético, eu sou gordo, bolofo, eu sou alto demais, eu sou baixo demais, eu não tenho capacidade, eu sou um fracasso na matemática. Sabe, irmãos, olha, o mundo tem as suas medidas, Deus tem outra, e Deus já falou a teu respeito dizendo que nada pode separar você do amor dele, e que em Jesus Cristo você é vitorioso, você é vitoriosa. É o que a Bíblia diz. E nós não estamos aqui nos esforçando para simplesmente dizer para você, não é, num positivismo cristão, que você é vitorioso. Não, é a palavra de Deus que declara que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É Deus quem fala. Não é realmente uma psicologia humana, não é postura de púlpito evangélico, não, é convicção de vida. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. É vitória certa, é garantida. Mas o grande problema nosso é que nós nos deixamos vencer. E sabe o que trai à nossa mente?
é o nosso coração e as nossas emoções. Eu nunca vi gente com emoção tão abalada que nem nesses dias. Eu não sei para que a gente evoluiu tanto, eu não sei porque a gente tem tanta rede social. Quando eu olho para a rede social é um mar de rosa, irmãos. Eu não vejo miséria lá não, só vejo gente boa, só vejo gente sorrindo, comendo, saboreando lanche, tomando suco, vestindo roupa cara e tudo mais. Eu não vejo isso. E por que as pessoas continuam se suicidando do jeito que se suicidam? Se jogando dos andares? Por que os países mais evoluídos do mundo, Suíça e Suécia, Japão, são aqueles que ostentam o maior índice de suicídio de toda a história da humanidade? Porque dinheiro não pode fazer nada, status sociais não pode fazer nada, só existe um que pode te dar vitória, e o nome dele é Jesus. Essa é a convicção nossa, essa é a nossa fé. E nós temos que abraçar isto. Mas teimosamente, eu não sei, parece que o inimigo das nossas almas está sempre nos persuadindo e sempre dizendo que nós somos um fracasso. A gente começa achando o defeito na gente e daqui a pouco a gente começa a achar que o mundo inteiro é defeituoso. Daqui a pouco nenhuma igreja serve. Mas na verdade quem está com o foco errado da vida somos nós mesmos. Essa semana recebemos mais um recado. Estou em busca de uma igreja perfeita. Passei por aí e não gostei no que vi. Eu escrevi de volta e disse, olha, então você perdoa a gente se esforça, mas nem sempre dá certo. Mas posso te garantir, você pode ir para qualquer igreja do mundo, quando você chegar lá, a igreja vai ficar imperfeita. Porque o pensamento é imperfeito. Quem disse que essa igreja é alicerçada na perfeição? Nunca. Desde os fundadores, eles disseram, somos pecadores e dependendo da mais absoluta graça de Deus. E esse lugar que estamos hoje fundando será chamada casa de oração para todos os povos. Ponto. Essa é a declaração de fé. Nunca haverá perfeição. Agora, o imperfeito é o que a gente está vivendo nesse tempo. Irmãos, o que nós vamos fazer com essa geração que vem aí? Responsabilidade minha, responsabilidade tua. Como temos tido dificuldade com essa geração nascida depois do ano 2000? Inteligentes, mas se julgam sem capacidade. Brilhantes no seu raciocínio, mas vive temendo o desafio do mundo. Não querem realmente se envolver em nenhuma organização histórica. Querem lutar por uma causa. E a gente pergunta qual a causa? A resposta é aquela, não sei. Tem tudo. Tem tudo, porque os pais deram tudo. Mas muitas vezes nas vestes, na maneira de falar, querem se vestir como mendigos, para dizer a respeito do vazio que existe nas suas almas. Tem tudo o que precisa. O que fazer para alcançar essa geração? O que ficou faltando? No cerne da questão vamos encontrar um princípio tão simples. Quem vive pela fé vence o mundo, ou as coisas do mundo. Quem vive pela fé vence o mundo. Esse é o princípio do cristianismo. Agora, o que acontece conosco? Nós nos deixamos derrotar. Pensamos em quantas vezes encurtar o caminho e dizer, é melhor eu acabar com a minha vida, porque provavelmente a minha vida não tenha valor. Uau! Deus deu o seu único filho para morrer por você, porque você tem valor. Não ouça o diabo e coloque o sacrifício de Cristo Jesus no lixo da tua existência. Ocupe o lugar que Deus te deu. Ocupe o lugar onde Deus quer te colocar. Absorva no teu coração e na tua alma. Afinal, você vive pela fé e nós temos a fé que vence o mundo. É a nossa fé vitoriosa.
Agora eu não sei que coração teimoso a gente tem. Estamos sempre lutando com isso. Eu já estou até cansado de baixa autoestima. Não a minha, a dos outros. Então, pastor, eu estou aqui, já estou aqui nessa igreja há 5 anos, mas pastor, até hoje eu não tenho alegria. A ideia que se tem é que a gente vai fazer o ministério da alegria, para as pessoas serem alegres, como se alegria verdadeira a gente toma uma pílula e fica feliz, irmãos. Uma vida de felicidade é uma atitude que a gente toma na nossa vida. Deus veio ao nosso encontro e tomou atitude, morreu naquela cruz, ressuscitou ao 3º dia, justificou a nossa vida e diz: seja vitorioso, seja vitoriosa. Ou eu assumo isso, ou simplesmente vou continuar vivendo conforme o curso desse mundo, que é um mundo de derrota. E aliás, essa fé que vence o mundo é tão bem expressa nas Escrituras Sagradas. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 João, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, os versículos de 1 até 5. 1 João 5, de 1 a 5. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, os versículos de 1 até 5. Assentados como estamos, lemos assim: todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Jesus vence o mundo. Olha aí. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. É a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Pergunta ele. Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o quê? O Filho de Deus. Só quem declara com os lábios que Jesus é o Filho de Deus. Quando a gente lê um texto como esse, a gente tem que se colocar naquele lugar, que é lugar de vitória. Não é 2º ou 3º lugar, é 1º lugar. Não tenha um espírito de 3º, 4º ou 5º lugar, porque a maioria das vezes aqui na mente nós estamos sabotando a nós mesmos. É sabotagem. É sabotagem. Temos toda a condição de vencer, mas queremos viver das migalhas desse mundo, porque não temos uma atitude de fé para vivermos a vitória que há em Cristo Jesus. Lutas, todos nós passamos. Reveses, todos nós passamos. O mundo nunca será um mar de rosa, mas aquele que garantiu que nós somos vencedores nos faz vitoriosos. Ele nos faz vitoriosos. E é interessante como uma pessoa muda. Você já viu um novo convertido? Há mais ou menos 1 mês atrás alguém se converteu na igreja. Já está se preparando para o batismo. E já disse: pastor, já estou vendo tudo. Minha família inteira será salva, porque aquilo que aconteceu comigo tem que ser derramado sobre todos. Pastor, estou corrigindo a rota. O senhor falou que eu tinha que perdoar, fui lá e perdoei meu ex-sócio. Aquele cara judiou de mim, pastor. Arrancou todo o dinheiro que tinha. Já perdoei e disse assim: faça bom proveito com aquele dinheiro todo. E a gente diz assim: quem é que pode fazer um negócio desse? Só Jesus. E ele acrescentou: pastor, levei 14 anos ruminando aquela sociedade desfeita. Quase acabei com a minha vida. Tentei o suicídio 2 vezes, me enchi de droga até as orelhas, porque um dia alguém me trapaceou e me derrotou. Mas pastor, bendito o dia que eu entrei na igreja e que Jesus Cristo me fez um vencedor. Pastor, eu não preciso ter mais nada, eu só preciso de Cristo. Irmãos,
Eu já tive vontade de encher um tanque d'água e mergulhar o cara lá. Ele já entendeu tudo. A classe de batismo é simplesmente coroar de êxito o coração dele, porque ele entendeu o motivo e a razão. Porque quando nós nos deslocamos do eixo, que muitas vezes a nossa alma e o nosso próprio coração se declina a viver sempre nos sabotando, sempre nos enganando, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A gente não pode confiar no nosso coração, as nossas emoções, elas são perigosas. Muitas vezes uma coisa não deu certo na nossa vida, a gente diz assim, Deus está nos punindo, e Deus diz, não é nada disso. Quando eu demoro para dar a resposta é porque vai vir coisa boa lá na frente. Não se desespere. Mas teimosamente parece que nós somos assim. Quando a gente lê esse texto, a gente descobre que a gente vence o mundo, querida igreja, porque nós nascemos de novo, diz o texto. Nascemos de novo. É uma nova vida em Cristo Jesus. Um certo dia, um homem sábio, religioso, foi procurar Jesus Cristo na calada da noite. Esperou o sol se declinar, para que ele não fosse visto por nenhum dos principais da sinagoga. E lá foi ele, para ter um debate com Cristo Jesus. Eu fico imaginando Jesus abrindo a porta para receber Nicodemos. Jesus abriu a porta, viu as vestes talares de Nicodemos e disse, bem-vindo. Ele disse, por favor, eu preciso entrar bem rápido. Agora ele estava diante do Deus, que já olhava para o coração dele e dizia assim, está com medo, né? Porque alguém da alta corte dos judeus está vindo se encontrar com um nazareno. Pode entrar. Quando alguém entrava na casa de um judeu, não é? Jesus foi um bom judeu, você dava uma toalha, ele lavava os pés, se sentava para conversar com você. Jesus Cristo não esperou nem ele pensar direito. Quando ele fez a primeira pergunta, Jesus disse, é necessário você nascer de novo. E ele disse, Senhor Deus, Senhor Jesus, nascer de novo, negócio complicado. Como um homem velho como eu, posso nascer de novo? Jesus disse assim, pare de me enrolar. É que a Bíblia ela é muito linda, né, irmãos? Mas Jesus Cristo diz assim, para de me enrolar. Você é realmente mestre em Israel? E está me perguntando isto? Você já sabe a resposta. Você não precisa voltar de novo no ventre da sua mãe e nascer de novo. Porque aquilo que nasce da carne é carne, mas aquilo que nasce do Espírito é Espírito. Sim, nós um dia nascemos espiritualmente para a glória de Deus. Nós recebemos esse Cristo maravilhoso. Nós somos vencedores porque nascemos de novo. Não nascemos pela força da carne, mas nascemos pelo Espírito Santo de Deus. Isso é grande demais, irmãos. É por isso que a gente já começa, já é vitorioso. Porque não é a carne que gerou isto, mas é o Espírito de Deus que gerou isso. Agora eu pergunto, se o Espírito Santo de Deus toca em alguém, está nascido de novo. Mas olha, até aqui eu, Nicodemos, estou procurando resposta para a minha existência. Nicodemos, as respostas já foram dadas. Você acabou de nascer de novo. E se você duvida que a história de Nicodemos começou ali, lembre-se que o sujeito envergonhado daquela noite, da calada da noite, que incomodou o nosso mestre, já na hora de dormir, é o mesmo que ao lado de José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus Cristo depois da sua morte. E aí já não tinha mais vergonha, porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito
é espírito. Eu e você já somos vitoriosos porque nascemos de novo. E não nascemos pela vontade do homem, mas nascemos pelo Espírito Santo de Deus, que nos selou e nos separou para a sua honra e para a sua glória. Só o selo de Deus no meu e no teu coração já nos faz vitorioso. Eu poderia parar aqui e dizer: meu irmão, você é vitorioso. Minha irmã, você é vitoriosa. Ponto. Mas Deus diz mais. Em segundo lugar, Ele nos ensina que somos vencedores porque nós fomos gerados pelo Senhor. Ele nos gerou para a glória dEle. Isso é novo nascimento. Isso é maravilhoso, porque Ele vai trabalhar na nossa vida, Ele vai tirar o que não presta e vai colocar o que é bom. Pastor, como Ele faz isso? Pelas lutas e pelas provas. O grande problema, como dissemos domingo passado, é que quando a gente é provado, a gente não faz o que a gente cantou. Quando a minha fé é provada, o Senhor me dá uma chance de crescer um pouco mais. A gente canta isso, mas quando somos provados, fazemos biquinho e ficamos de mal com o Senhor Deus. Senhor Deus, a partir de agora, pode me dar o dedão, porque agora nós vamos ficar de mal. Porque o Senhor está me provando, eu não mereço ser provado, eu não mereço passar por tudo que eu tenho passado, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu não posso passar por tudo isso e a gente começa no caminho errado, na contramão dos nossos sentimentos. Deus diz: eu não vejo isso, porque você foi gerado em amor para minha honra e para minha glória. Eu te fiz um vencedor, eu te fiz uma vencedora. É para isso que existe o novo nascimento. Mas a gente continua agarrado na velha natureza. É por isso que eu digo sempre que Deus pede que a gente mate o velho homem, a velha natureza. Mas, irmãos, às vezes eu acho que na vida de muito crente, o velho homem só está desmaiado. De vez em quando acorda e faz umas besteiras. E a gente vê povo de Deus fazendo cada besteira, falando cada besteira, tomando cada atitude besta. Que besteira. Agora, o texto que nós lemos diz que nós vencemos o mundo porque aprendemos a obedecer os mandamentos de Deus, os seus preceitos, a sua palavra. E é isso que nos garante a vitória completa. O lugar mais seguro que existe na face da terra é o centro da vontade de Deus. Onde é esse lugar, pastor? É simplesmente o lugar da obediência. Por favor, não é um lugar hétero. Um dia eu vou estar no centro da vontade de Deus. No meu tempo de juventude, essa era a palavra mais linda do mundo. Eu estou vivendo no centro da vontade de Deus. O curso de Larry Coy fez com que todos os jovens do Brasil quisessem viver no centro da vontade de Deus. E depois que Bill Bright fez as 4 leis espirituais, todo mundo queria viver no centro da vontade de Deus. E eu perguntava para mim mesmo: que lugar é esse? Quanto que paga a passagem para estar lá? O que eu tenho que fazer para estar lá? É o lugar da obediência. Esse é o lugar mais seguro que existe na face da terra. É quando você está em plena obediência ao que Deus pede de você. Por isso, o dia que Deus disser: Wagner, teu tempo aqui nesse púlpito acabou, eu sou o primeiro a dizer: ok, Senhor, porque eu não quero viver em desobediência ao chamado que eu recebi dEle. Eu quero viver na presença dEle e obedecer-lhe em todos os seus caminhos. Porque durante muitos anos da minha vida eu vivi em desobediência. E agora eu procuro obedecer. E quando eu não consigo obedecer, eu peço perdão. Porque eu quero viver a vitória que Deus tem para mim. E eu só posso viver a vitória quando eu estiver nesse lugar, o lugar da obediência. Só que a maioria de nós desobedecemos a Deus, mas queremos ser abençoados por Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem muita gente que nem está em igreja nenhuma, mas obedece os princípios de Deus e estão sendo abençoados por eles. É isso. Vou repetir.
Há pessoas que não estão na igreja, mas obedecem os princípios da palavra de Deus sem conhecer e têm sido abençoados por Deus. Porque o que eles fazem? Obedecem os princípios de Deus sem conhecer a Deus. E às vezes a gente fica invocado com isso, né? Quando a gente lê os salmos bíblicos, está sempre dizendo lá, né? Por que que o ímpio prospera no seu caminho e eu tenho tantas lutas? Irmãos, a maioria das pessoas não tem consciência da Bíblia, mas obedece princípios éticos e morais que foram herdados dos seus pais, da sua cultura, e eles estão fazendo o que Deus mandou, são abençoados por Deus. Muitas vezes você vê alguém prosperando no caminho e fica com aquela inveja de crente, dizendo, mas por que ele consegue e eu não consigo? Porque provavelmente ele está obedecendo a Deus sem conhecer a Deus, e você que conhece a Deus está vivendo em desobediência. A palavra é essa: ninguém pode ser abençoado por Deus desobedecendo o princípio que Ele estabeleceu. Guarde os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, e seja alguém vitorioso sobre a face da terra. Mas nós dizemos assim, eu vou à igreja todo domingo, como isso fosse garantia de ser abençoado por Deus. A bênção de Deus está no teu coração, na obediência do seu coração. Dias atrás, uma senhora pediu para tomar ceia em casa porque ela não consegue mais sair do leito. E quando fomos ministrar aquela ceia para ela, ela disse, eu me sinto a pessoa mais inútil do mundo. Eu disse, querida, você está completamente errada. Você nunca será inútil. Você é uma bênção que Deus deu. Não deixe as tuas limitações roubar de você e sabotar do seu íntimo aquilo que Deus declara a respeito de você, que você é uma bênção. Só esse sentimento de vitória mudou naquele momento a perspectiva dela. Ela começa a chorar e disse, desde a minha infância aconteceu isso, aquilo, aquele outro, começou a descrever tudo aquilo. Eu sei que a vida é muito dura para muitos de nós, mas um dia naquela cruz, aquele que é perfeito morreu pelos imperfeitos. O justo morreu pelos injustos. Para quê? Para nos dar a vitória. Para nos dar a vitória. Ele não morreu para que a gente fosse derrotado. Ele morreu para que a gente derrotasse o velho homem teimoso dentro de nós e que a gente pudesse olhar para nós mesmos e dizer, eu sou vitorioso. Eu sou vitorioso. Ô irmãos, o dia que eu me converti, eu cheguei em casa, olhei no espelho e achei que eu estava mais bonito. É uma coisa meio improvável. Mas eu achei que eu fiquei até mais bonito. Tinha uma alegria dentro do meu coração, que eu falei, puxa vida, acho que eu fiquei melhor. Eu fiquei melhor. Começa a mudar tudo por dentro. Porque essa transformação, ela nos ensina que quem obedece os mandamentos de Deus está no lugar mais seguro da face da terra. E aí o texto bíblico nos diz que vencemos o mundo pela fé. E aí é só a gente acrescentar ao sentimento de vitória que já foi dado, a palavra fé, pequenininha, com acento e tudo, mas mesmo com acento ela é pequena. Ela parece um grão de mostarda em todo o dicionário da nossa vida. Mas esta palavra pequenina é que deixa todo mundo estonteado, por uma razão muito simples. As pessoas que vão além são aquelas que creem que Deus os fez vitoriosos e pela fé eles se movem. Pela fé eles se movem. Porque caso contrário a nossa vida seria meia pessimista, não é? Meia pessimista. E foi esse o quadro que eu encontrei quando eu cheguei nesta igreja. Povo bonito, olho clarinho, bochecha vermelha, gentis, esse é o povo russo, gentil, gente gentil,
receberam de braços abertos. Pastor, agora o senhor é o nosso pastor. Foi uma bênção aquilo. Fui para a primeira reunião da diretoria. Ah, irmãos, quem que ensinou tudo aquilo para aquela igreja? Eu não sei. Não sei quem ensinou aquilo. E aqueles homens veteranos, aquelas mulheres bonitas, algumas delas com aquele lenço na cabeça, que as distinguia de qualquer outras mulheres. Tamanha era a reverência que eles tinham pela casa de Deus. Tudo certo, só que dentro do coração deles, eles já tinham sido sabotados. Dizendo, pastor, tudo aqui nessa igreja está chegando ao fim. Nossos filhos foram embora. Nossos netos são membros de outras igrejas. Nós estamos endividados. Quando falou a palavra endividado, irmãos, russo não combina com dívida. Quando falou endividado, aquele povo abaixou a cabeça, todos eles. Sabe que é 17 bons líderes, lá naquele gabinete apertadinho, e a gente perguntar, não é? E os mais velhos, todos eles, quando falaram, e nós temos dívidas, eles abaixaram a cabeça de vergonha. Só Osmar que ficou num cantinho dizendo assim, como quem diz, é isso, pastor, eu já te falei disso. Já te falei. Falei, pastor, nossa igreja é desconhecida, mal localizada, a gente não está em avenida nenhuma. Olha como vai longe o negócio. Quando os fundadores que escolheram esse lugar, eles queriam uma rua bem separada do trânsito, para que a gente pudesse cantar com tranquilidade. Mas acabou que a gente escolheu uma rua bem escondidinha. Pastor, é até difícil dizer o endereço todo da igreja. E aí começaram. Mas também, pastor, olha, nós não tivemos muita sorte. Eu falei, eu estava procurando uma igreja sortuda. Eu já ia dizer assim, nós não acertamos na Mega Sena todos esses anos. E eles começaram a conversar e eu só ouvi. E aí eu já comecei a olhar para aquela mesa, eu achei que a mesa do pastor Carlos Grigorovitch era pesada demais. Olhei para as prateleiras escuras e perguntei, quem colocou essa lâmpada amarela que está dando sono em toda a minha liderança? Mas havia outro sono, um sono mais profundo, era o sentimento de derrota que tudo tinha acabado. Eles não eram amados. E aí vem a outra fase que é muito comum a todos nós, a gente se lembra do tempo de vitória, pastor, essa igreja vivia cheia, pastor, as pessoas vinham de todo lugar, nós tínhamos 4 corais em nossa igreja, os rapazes de todas as igrejas vinham aqui para conquistar as loirinhas da nossa igreja, a gente tinha que ficar na porta fazendo marcação cerrada, porque eles vinham tudo olhar as loirinhas, nossa, pastor, e a gente fazia questão de que loirinho casa com loirinho, e começaram a falar, e começar do tempo de glória que eles tinham vivido. Aí eu fico imaginando que eu, do alto da minha percepção, dissesse, ok, cruz, credo, tchau e bênção, procura outro pastor, porque aqui é o fundo do poço, e eu estou percebendo que vocês escolheram alguém para me levar junto com vocês, porque você sabe, às vezes crente meio morto gosta de puxar a perna da gente, para a gente morrer junto. Essa é a nossa história. E aí vem números. Não sei por que crente vive sempre falando em números. Se você tem um número pequeno, significa que você é menos abençoado. Você tem que só ter número grande. Somente na conta bancária, né? Ah, uns números cheios de zero, pastor, ai que sonho. Que pena. Até parece que Deus
mede o seu povo por números. Deus nunca fez isso. Um dia Deus escolheu um cara lá, o cara não entendia de arma, não entendia de guerra, e disse: você vai guerrear, chama todo mundo que você puder. E veio uma pequena multidão. Ele disse: é muita gente. Ele disse: não, senhor, o senhor não está entendendo. O senhor não... Eu não entendo de guerra, mas, Senhor Deus, o senhor não entende menos ainda. Porque o exército inimigo tem 122 mil homens. E o senhor está dizendo que esses 12 mil que apareceram aí é muito, Senhor. Faz o seguinte, chega lá e diz assim: covarde, quem é covarde, quem tem medo de morrer, quem não sonha com a vitória, vai embora para casa. E não é que a turma foi embora? Ninguém queria morrer. Em nome de Deus. Irmãos, isso é história verdadeira, viu, irmãos? E aí o cara que não era militar, tendo que brigar com 122 mil, dizer assim, né? Uma das versões mais antigas diz que é 132 mil. Eu já estou encolhendo para não parecer muito discrepante a conta. Deus diz assim: é muita gente. Passe eles por um teste. Fica de olho do jeito que eles bebem a água. Os que lamberem a água, bem atentos a tudo, é esse que você separa de lado, porque é com esse que eu vou vencer. Sobraram 300. E ele nem perguntou: tá bom, Senhor? Porque de repente Deus podia dizer de novo: é muita gente ainda. Ele nem perguntou. Ele disse: Senhor Deus, eu vou passar pela Rússia e vou pegar alguns mísseis antiaéreos. Vou passar nos Estados Unidos e vou pegar uma frota dos mares para guerrear. Vai ser a primeira grande guerra do Golfo. Eu vou buscar reforço na Argélia, porque os caras morrem mesmo, se precisar. E Deus diz: não é assim que você vai vencer. Não vai ser com arma nenhuma, porque eu sou a tua vitória. Eu sou a tua vitória. Qual que é a tua vitória? É o aparato desse mundo? É a estrutura das tuas conveniências? É os números que te envolvem, te encantam? Meus irmãos queridos, a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, o culto já começou e o louvor e a adoração vai correr solta. Já está bom demais. Deus está sendo invocado. Há poder e autoridade no nome de Jesus. Mas a gente se preocupa com números. A gente vive sempre sendo comparado. Como eu gosto de dizer, desde quando a gente nasce. Eu fui fazer um exame, passei lá pelo berçário, tão bonitinho. Fui lá para orar pelos bebezinhos, porque tinha que esperar 1h30. Aí já fui lá no berçário. E a irmã aqui da igreja disse assim: pode ir lá, pastor, o que o senhor quer fazer lá no berçário? Eu vou orar pelos bebês todos. Estava cheinho. 3 da madrugada eu fui fazer o exame. Uma beleza, irmãos. Era só eu e a máquina. Não tinha mais ninguém naquele lugar. Aí eu só levantei as minhas mãos e disse: Pai, abençoa estes bebês. Tire desse berçário futuros governantes, professores arrojados, educadores incríveis. Abençoa, 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 abençoa. Quando cheguei no finalzinho, já encontrei com a enfermeira e eu disse para ela: eu não pus a mão no vidro, porque sabe como é o hospital limpinho, né? A gente não pode pôr a mão no vidro porque deixa a impressão digital. Eu não pus a mão no vidro. Ela falou: não, já me falaram que você é um pastor. Pastor, só pode pôr a mão na minha cabeça e orar por mim? Aí terminei com um bebezão. Mas volta lá no vidro comigo. Quem é que ergue na madrugada as suas mãos para abençoar? Só quem crê na vitória.
Quem não crê na vitória não ergue as mãos para abençoar. Erga suas mãos. Erga os altares por essa cidade. Abençoe o mundo, porque é a nossa fé que vence o mundo. É a gente conseguir ver o que os outros não veem. E vem as possibilidades inacreditáveis que Deus nos concede. Por pura obediência, sem se preocupar com números. Sem se preocupar com números. Porque nós vencemos o mundo. Porque nós cremos nele, Jesus, o Filho de Deus. Esse nome é maravilhoso. Por isso que você viu bem enorme na hora que nós cantamos o nome Jesus. Um dos painéis mais lindos que nós tivemos nesses tempos todos foi aquele atrás, todo ele em bolinhas pequenas, onde se lia Jesus. Só o nome de Jesus. Só o nome de Jesus. Porque esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Ele tem poder de curar. Ele tem poder de transformar. Ele tem poder de libertar. É o nome de Jesus. Mas, querido irmão, querida irmã, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Há poder e autoridade na tua vida. Você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. O desafio que você tem, quem sabe, no dia de amanhã. Não vá pensando pequeno. Não comece pensando pequeno. Comece pensando grande. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que age no mundo, diz as Escrituras Sagradas. É tomar posse dessa verdade. É adquirir o sentimento de vitória, mesmo que muitas vezes a vida nos pregue peças. É sentimento de vitória. Porque Ele nos fez vitoriosos. E nós já vencemos o mundo. E o que vence o nosso mundo é a nossa fé. É muito bonito ver isso na vida dos cristãos. É fé. Fé absoluta. Fé incrível. Irmãos, imagine alguém hoje, com um friozinho que está lá fora, com uma camisa azul, na esquina da rua de baixo, com um rádio na mão, tentando cuidar do teu carro que você estacionou um pouco para baixo. É pela fé. É pela fé. Já disseram para eles, se chegar alguém para roubar, deixa roubar, tua vida é mais importante do que o carro. Mas o que move essas pessoas a cumprir escala, ser voluntário, é a fé. O que fez com o teu professor hoje acordasse com um sorriso grande, às 9 horas em ponto, estivesse lá na tua classe para ministrar o seu coração? Fé. Nós nos movemos pela fé. Tudo o que realizamos, fazemos pela fé. E não por vista, não por aparência, como dissemos hoje cedo, pela fé. Eu tive uma questão de ordem nesta manhã, no início dessa tarde. Meu neto, com sono, disse para mim, a gente pode ficar em casa hoje? E eu disse, não, nós vamos ter que ir na igreja. Na igreja azul de novo. Talvez ele não consiga entender o princípio de fé, que nos leva a fazer coisas incríveis, mas é a fé que nos move. Por isso, Dani, quando você chegou aqui na igreja, você disse, será que alguém nessa igreja pode me amar do jeito que eu sou? Quantos de vocês amam a Dani? Você é amada. Gil, com teu sotaque. Pois é, aquela menina que chegou outro dia na igreja. É uma bênção que Deus nos deu. Uma bênção. Eu fico imaginando você, Gil, com aquele jaleco verde na capelania, com esse teu sotaque entrando lá naquela enfermaria.
A alegria chegou, irmãos. A alegria chegou, porque onde a Gil chega, chegou a festa. Já viu o nordestino? Irmãos, nordestino é assim, chegou, é festa. E se juntar 2, aí, irmãos, aí virou um negócio grande. Irmãos, é pela fé. É pela fé. Não pergunte para vocês como esse microfone é sem fio, porque você precisa ter fé para acreditar que você está ouvindo a minha voz. Se você imaginar por um instante que por debaixo das suas cadeiras passam milhares de cabos para que tudo que aconteça, é mais do que tecnologia, é sentimento de fé, irmãos. O que faz com alguém aqui com seus cabelos brancos retornar a esta igreja por mais um domingo do calendário da sua vida é a fé no seu coração. E ninguém vai conseguir esgotar isto. Eles olham para trás no retrovisor da sua vida e diz: pastor, Deus tem me abençoado por décadas, estou firme aqui e faço tudo isso pela fé, a fé verdadeira, a fé inigualável, a fé incrível, que não dá para entender. É a fé do povo de Deus. Como isso é um brinde que Deus nos concede. Só o fato de conhecer você é um alto privilégio que Deus me concede. Porque se não fosse Jesus, seríamos desconhecidos. Mas agora eu posso te chamar de meu irmão, de minha irmã. Que privilégio gigantesco que Deus me concede. Que privilégio de viver a vida cristã. Tudo isso pela fé. E só pessoas vitoriosas é que sentem isso. Pessoas derrotadas não têm esse tipo de sentimento. É por isso que o povo de Deus em todas as partes do mundo sobe as montanhas pedindo a libertação da sua nação. É por isso que eles se reúnem nesta igreja, em pequenos grupos de oração, clamando pela tua alma e pela vitória sobre esta igreja inteira. É pela fé que nós nos movemos. É pela fé que os olhos cansados desta igreja continuam lendo as escrituras sagradas. É pela fé que as mãos trêmulas dos mais antigos continuam ainda até vendo atrapalhado na Bíblia a sua leitura e tendo que apoiar a Bíblia para continuar lendo. É pela fé. É pela fé que a gente solta a mão dos nossos filhos e manda-os para o ministério infantil. É pela fé que nós recebemos eles de volta. Adolescentes e jovens, amando a Deus e querendo mudar o mundo que eles estão vivendo. É pela fé. É pela fé que você preencheu aquele pedido de oração, confiando que alguém estaria na brecha da intercessão pela tua vida. É pela fé. Nós estamos aqui erguendo paredes. Nós não queremos fazer o nosso nome grande. Nós queremos ver o nome de Jesus Cristo agigantado nesse tempo. Esse é o lugar onde, irmãos, pela fé a gente entende que a gente tem que diminuir e Cristo tem que crescer. Nunca seremos nós, sempre será Ele. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não consigo, mas Ele já fez por mim, porque Ele é Deus verdadeiro. Ô igreja, tire do coração de vocês toda amargura, toda raiva, todo ódio. Jogue fora, não vale a pena. Ame a igreja de Cristo Jesus, porque ela continua sendo a esperança do mundo. E queridos, se a igreja é a noiva de Cristo, a gente tem que cuidar da noiva.
porque nós somos amigos do noivo que vem para buscar a noiva. Eu sei que todas as palavras que eu possa dizer, elas vão se derreter um dia. Mas tão certo quanto nós estamos aqui, Jesus Cristo, aquele que venceu, vai nos levar junto com Ele para julgar as nações da terra. Sabe por que julgaremos as nações da terra? Porque só vitoriosos fazem isto. No dia do arrebatamento, haverá um segundo tempo para os santos do Antigo Testamento, porque o arrebatamento é para aqueles que são chamados vitoriosos, que creram em Cristo. Nós estaremos na frente dos santos do Antigo Testamento. Eles vão aguardar a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Sabe por quê? Jesus nos fez vitoriosos. E haverá um dia em que todos vão se encurvar e toda língua vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O diabo e os seus anjos vão se ajoelhar diante daquele que reina para sempre, e não haverá lábios selados. O diabo vai ter que declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há como deter. Mas hoje eu e você, crendo na vitória alcançada naquela cruz, nós declaramos: Jesus Cristo é Senhor, Ele é vitorioso, Ele nos fez assentar nas regiões celestes junto com Cristo Jesus. Ele nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amado. É esse o lugar de destaque que Deus nos colocou. Por favor, não seja sabotado nas suas emoções. Não se deixe vencer pelo seu pessimismo. Abrace a vitória que Deus te dá. Esta é a fé que vence o mundo. A nossa fé. Pequenina é verdade, mas é a nossa fé.